Bom, seja bem-vindo ao canal. Espero que você esteja acompanhando aí esses vídeos aí com essa temática sobre educação infantil. No primeiro vídeo eu defendi aí que o professor de educação infantil é o profissional mais importante do mundo. Ainda não tão, digamos, valorizado, nem revelado, porque na realidade nós não descobrimos esse potencial, nós não nos atentamos ainda para quem cuida das crianças na formação da sua personalidade. Essa é a minha certeza, é o meu pensamento aí. Vou continuar nesse tema aqui com vocês. Bacana? Bom, no segundo vídeo eu mostrei esse livro aqui, que é Repensando o Cérebro, da Rima Shore. Ele fala de um seminário que aconteceu lá nos Estados Unidos, falando sobre cérebro, desenvolvimento, e dizendo que o momento de maior desenvolvimento e conexão cerebral se dá na fase dos 2, 3, 4 anos de idade. Esse é o período de maior crescimento de sinapses, de conexão, ou seja, o cérebro está pronto para aprender, querendo aprender. E aí, eu lembrei, quando eu estava vendo esses livros, relendo esses livros, de uma pesquisa que eu li há muito tempo atrás, falando que na Grande São Paulo, 30% das crianças estão sendo alfabetizadas aos 8 anos de idade. Em muitos locais, as crianças são alfabetizadas no país aos 9 anos de idade. E que isso é um atraso, dizia a pesquisa alguns educadores. E dizia que as crianças deveriam ser alfabetizadas aos 6 anos de idade ou 7 anos de idade no primeiro ano. E eu fiquei me perguntando, por que as crianças não estão sendo alfabetizadas aos 4 ou 5 anos de idade, na pré-escola, quando elas entram na escolinha de educação infantil? Não é? Já que tem a rede de educação infantil da pré-escola, por que não? Já elas passam 2 anos indo para uma creche, para a escola infantil, por que não entrar todos já no primeiro ano do ensino fundamental, todas alfabetizadas, sabendo ler e escrever? Eu fiquei me perguntando isso. E eu me perguntei isso depois de ler esse livro aqui, né? Sempre a educação infantil me importou muito. E eu lembro que eu levei esse livro para a escola da minha filha e aí fiz uma proposta de eu dar algumas palestras para os professores, fazer algumas melhorias, discutir o assunto, a gente poder inovar, criar alguma coisa. Lembro que a diretora me olhou com espanto. Eu falei, não tem a propaganda na televisão aí que os pais podem participar, né? Pais na escola, tinha uma chamada assim do governo falando assim. Então eu fui lá, livremente, queria participar e queria levar algum assunto, discutir, talvez propor uma proposta que poderia melhorar. A diretora falou, não, jamais, nós seguimos um currículo municipal, seguimos um currículo da Secretaria de Educação, que está ligado ao MEC, qualquer mudança tem que ser formal e assim por diante. Eu falei, nossa. Então eu falei para ela desse livro, ela deve ter se assustado com a capa do livro, porque é um livro Como Ensinar o Seu Bebê a Ler, e a proposta do livro é esta, não é? É de um americano, Glenn Doma, que veio para o Brasil, ganhou um prêmio aqui no Brasil. E tem esses livros já vendeu em centenas de países. É uma proposta bem inovadora. Acho que todo educador infantil devia ler esse livro, não para exatamente defender o método. Eu também não defendo exatamente este método, né? Mas fazer inovações. Nós que gostamos da educação, a gente está sempre procurando inovar, ver, será que isso funciona? Será que não funciona? O que eu posso adaptar aqui? Porque eu fiquei me perguntando por que as crianças não estão aprendendo a ler e escrever e essas operações básicas aos 4, 5 anos de idade. Se a neurociência diz que as crianças estão prontas, se o cérebro está pronto para aprender e gosta de aprender, por que não? E aí a diretora falou, não, jamais, imagina um negócio desse, absurdo. E ela rejeitou, assim, eu falei, calma, não fique assim tão contaminada pela capa, porque o livro, na realidade, os americanos, em alguns estados americanos, é possível os pais educarem as crianças, né? Eles têm essa proposta e lá, esse método aqui ensina as crianças a lerem mesmo, e a partir dos 9 meses de idade, é bem, assim, desafiador, revelador. Aqui ele está falando que o método diz que é para mostrar primeiro palavras e não letras para as crianças. Bom, ele defende um método daqui.
Depois de ler alguns livros sobre isso aí, eu falei, não, as crianças estão preparadas para aprender, as crianças gostam de aprender. Mas eu lembro que eu falei para uma professora de educação infantil, por que não fazer essa proposta, fazer algumas mudanças e tentar levar a alfabetização aos 4, 5 anos de idade. E eu lembro que a resposta da professora foi revelador para mim. Ela falou, não, para que colocar as crianças em sofrimento? Para que judiar das crianças? Deixa elas ser felizes, deixa elas brincarem. E aí eu fiquei assim espantado com aquela reação e com aquela resposta, porque eu falei, engraçado, ela tem na mente que educação, aprendizagem é sofrimento. Veja o que ela disse para mim, por que judiar das crianças, por que deixar elas sofrerem, deixa elas serem felizes. Então parece que ser feliz é só brincar no parquinho, é a socialização. Eu falei para ela, não, mas as crianças podem ser felizes, brincar, podem aprender brincando. Existe um método, aprender brincando. As crianças podem aprender matemática brincando, as crianças podem aprender a ler brincando. Quem disse que elas precisam sofrer? Não é para forçar. Não é, existe método, existem técnicas para isso, não é para forçar. O livro, inclusive, defende isso, esse livro e outros também defendem isso. Dá para ensinar as crianças a ler, a escrever, as operações básicas de matemática aos 4, 5 anos de idade, de maneira lúdica, de maneira gostosa, sem estresse, sem forçar. Algumas escolas fazem isso. Algumas escolas bilíngues ensinam línguas estrangeiras e ensinam operações matemáticas. Algumas escolas no Oriente, 4, 5 anos de idade, as crianças já estão dominando as operações básicas. Tem escolas que têm um regime militar, que é mais forçado, mas tem outras que têm um regime mais lúdico, brincando, se divertindo. É a maneira como nós ensinamos. E segundo os estudos da neurociência, o cérebro tem prazer em aprender. Então, na resposta daquela professora, eu percebi que muitas escolinhas infantis, muitos professores ainda estão presos num paradigma. Talvez nós mesmos, na nossa sociedade, achem que a aprendizagem é uma questão de sofrimento, é uma questão de, parece que tem que forçar, não, por que fazer isso com as crianças? Não, a aprendizagem pode e deve ser prazeroso, gostoso. A pergunta é como nós podemos fazer isso? Bom, eu vou gravar vários vídeos aqui, eu vou fazer algumas propostas aqui, espero que você acompanhe, que você divulgue aí. Novamente o livro para aqueles interessados, quem gosta aí de estar curioso sobre este assunto. Não necessariamente eu defendo exatamente este método desse livro, mas uma proposta que seja inovadora, desafiadora, que seja de crescimento. Porque o sonho que eu imaginei é o seguinte, é professor no primeiro ano do ensino fundamental pega uma turminha toda sabendo ler e escrever. Você já imaginou que maravilha? Em que nível essa professora pode caminhar com esses alunos? E eu sei que cada um vai ter o seu ritmo, alguns mais acelerados, outros menos acelerados, cada um vai ter o seu ritmo. Bom, eu também não sou ingênuo, eu sei que existem alguns problemas emocionais, eu sei que temos problemas cognitivos, eu sei que nem todas as crianças vão seguir o mesmo ritmo e nem todas as crianças vão estar alfabetizadas nesse período. Mas uma proposta para a maioria é possível, é possível. Neste caso, ele lida inclusive com crianças que têm dificuldades, algumas lesões cerebrais, e por isso que ele criou um método diferenciado. É possível? É possível. E aí voltei àquela pergunta, por que as crianças estão sendo alfabetizadas? Voltei à pesquisa, por que alfabetizadas aos 8 anos de idade? Se isso poderia se dar mais cedo. Fácil, de maneira fácil e agradável para pais, para professores e para as crianças. Então, por que não? É a pergunta. Fica a reflexão. Deixe o seu comentário, gostaria de ouvir o seu comentário, porque acompanha o canal, aqui a ideia é discutir muito esse assunto, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião, eu gostaria de ouvir a sua experiência, o seu comentário, para mim vai ser importante aí até para gravar os próximos vídeos. Um grande abraço, até o próximo.